estamos aqui com a candidata a prefeita de Santos, Thelma de Souza, que está para vocês aqui da Zona Oeste, de Santos inteira. Vai falar um pouquinho da sua campanha, como está andando, né, Thelma? Fala para a gente como é que está esse andamento, tá fervor agora, né? Como é que está essa campanha? Bom, antes de mais nada, meus cumprimentos a você, Ed, e principalmente ao nosso telespectador, a nossa telespectadora que nos acompanha pela internet. E nessa reta final de campanha, faltam 2 semanas, a gente está com toda emoção, estamos trazendo toda essa energia, esperando que a Zona Noroeste nos cubra de votos para que a gente possa ir para o segundo turno e ganhar a eleição. E essas pesquisas, me fala um pouquinho delas, qual o seu pensamento sobre elas? Olha, eu acho que elas têm uma metodologia errada, equivocada. Vou dar um pequeno exemplo que aconteceu há 4 dias atrás. Numa das feiras de Santos, um dos nossos candidatos, o doutor Evaldo Stanislau, ele foi conversar com uma pesquisadora que estava pesquisando votos com uma pessoa com a camiseta de um determinado candidato. E ele perguntou para ela, olha, você não acha que quando você vai conversar com alguém que tem a camiseta e o nome de alguém, você já não interfere na pesquisa? Não, sim, não, tal. Qual é o seu nome? Ela saiu correndo. Claro, então isso aconteceu, estou dando o nome das pessoas, e se as pesquisas estão sendo feitas assim, eu tenho certeza que elas estão sendo feitas com uma desvirtuação na metodologia, os resultados estão absolutamente errados. Afinal, aqui na Zona Noroeste as pessoas são leais a mim, como eu sou leais a elas. E isso, sem sombra de dúvida, não está sendo demonstrado na pesquisa, portanto tem algum problema aí. Não acredite na pesquisa. A pesquisa verdadeira é no dia da eleição. Me fala um pouquinho sobre a educação. Existe algum projeto? Olha, nós temos muitos projetos para a educação. Eu sou professora. E sei que o primeiro problema a ser enfrentado é salário e carreira do professor, da professora. Porque se nós não fizermos assim, você não terá a possibilidade de alguém trabalhar com possibilidade de garantir o sustento de sua família. O médico, o professor, eles não são sacerdotes, eles não fazem uma missão sem ter que ter salário. Pelo contrário, eles têm que ter salário para que eles possam educar melhor, para poder cuidar das pessoas de uma maneira melhor. Então, primeiro, um plano de cargos e salários. Segundo lugar, creches, tempo integral, para todas as idades. Hoje é só de 7 anos para cima, de 7 anos para baixo. Isso está equivocado. As crianças não podem ficar solitárias. O mundo paralelo da vida, o mundo de seduções erradas, pode acabar absorvendo nossas crianças se elas não estiverem em um lugar seguro. E essas creches têm que ser ao lado da moradia da pessoa ou do lado do trabalho, para que o pai e a mãe possam trabalhar e possam ter a certeza que seu filho e sua filha estão bem. Isso não significa que o Estado, o município, vai receber toda a incumbência da educação. Não é disso não, Ed. É trazer a responsabilidade do poder público junto com os pais, com a comunidade, para que juntos a gente possa educar melhor as nossas crianças. Mais do que isso, nós vamos construir pelo menos 3 céus. O que é um céu? Um céu é um centro de educação integrado, como a Marta Suplicy fez em São Paulo. Metade do dia é a grade curricular, uma escola comum, uma escola normal. Na outra metade é um lugar para o aprendizado de arte, para o aprendizado de nado, vôlei, basquete, enfim, os esportes de uma maneira geral, cidadania, por exemplo, cenógrafo, aderecista, fazer adereços para a escola de samba, tudo isso é arte e tem que ser ensinado num dos momentos do dia no céu. No fim de semana, ele não estará fechado, ele estará aberto para que a comunidade possa usufruir desta possibilidade. Então, aqui na Zona Noroeste nós vamos fazer na Zona Leste também, e na zona intermediária, que é o Estuário, a Vila Nova, o Paquetá, onde nós temos bolsões de pobreza muito grandes, maiores muitas vezes que bolsões de pobreza que nós temos em outras regiões, a gente vai ter onde está hoje a Escola Docas, que já é
da prefeitura e que está se desfazendo, se desmanchando, e hoje ela é um centro de tráfico, um centro de uso de drogas. Isso não pode acontecer. Bom, ao lado dos céus nós vamos ter 3 projetos muito interessantes para o aluno que chegar no final do colegial. Ele vai ter o pré-uni municipal, que é a troca por impostos, isenção de impostos, em troca de bolsas de estudo para o aluno fazer o cursinho. A mesma coisa com o ProUni. Em Santos já existem 10 mil ProUnis, bolsas de ProUnis, que é um projeto nacional. E nós vamos fazer o ProUni municipal. E por que este Via Rápida, que é uma invenção, um factoide, uma mentira do PSDB, que é você fazer a qualificação de um jovem em 3 meses? É impossível que isso aconteça, a não ser numa profissão mais rebaixada, mais simplória e principalmente com um salário também rebaixado. Nós vamos fazer verdadeiramente cursos técnicos, trazendo o Pronatec, que é o Programa Nacional de Técnicas e profissionalizante também, para a gente dar uma chamada maior. Enfim, eu fiz uma ação grande, falo apenas em função do tempo da nossa entrevista em tópicos, mas eu quero dizer mais uma coisa. Nós temos que fazer uma escola de música e de artes aqui na nossa cidade. Por quê? Nós temos o exemplo do Arte no DIC, que é uma obra, um programa do governo federal, não é? Fantástico. E é fantástico, todas as pessoas que moram na Zona Noroeste sabem a maravilha que ele é, e nós precisamos fazer isso de uma maneira maior para toda a cidade de Santos, fazendo essa escola. Isso de início, vocês sabem, eu sou professora, eu sei o que significa você formar gerações, e se vocês já tiveram de mim o meu melhor, agora mais madura, mais experiente, eu vou fazer muito mais e vou fazer de uma maneira muito mais aperfeiçoada. Falando um pouquinho de segurança, Guarda Municipal e Polícia Militar. Sabe, Ed, a segurança ela não é só a parte da repressão. Ela tem que ter uma parte inicial, que é a parte da prevenção. O que quer dizer isso? O território urbano, o município, a cidade, ela tem que ser contemplada por órgãos do poder público. Tem que ter escola de música, tem que ter escola de esportes, tem que ter campos de lazer, tem que ter, antes de mais nada, muitas escolas, muitas creches, muitos centros de convivência da terceira idade, para que a gente, tomando posse do território da cidade, a gente tenha a cidade para nós. De uma maneira geral, as medidas de insegurança, os crimes organizados acabam nos empurrando para fora desse espaço, mas é o contrário. É o poder público que tem que ocupar, como a Colômbia fez, como o Recife fez, como o Rio de Janeiro está fazendo com as UPPs, Fortaleza, Salvador. É um processo lento, mas é um processo de prevenção. Agora, não é possível só ter a prevenção. Você tem que ter a repressão, que é constituída, no nosso entender, por um observatório municipal da violência. O que é isso? É você ter uma sala de situação com câmeras que operam todo o tempo, permanentemente, e para acudir aquilo que acontece, desde iluminação precária, que a gente precisa colocar na cidade, iluminação como da orla da praia, para todos, e não só da orla da praia, porque é só a orla da praia, nós temos que juntar a Guarda Municipal com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, para que integradas elas possam responder às demandas e às necessidades do nosso território. É um início, mas junto com o PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança e Cidadania, que o governo federal traz, e Santos ainda não tem, não sei por que a prefeitura não quis buscar esses recursos, nós podemos ter até linhas diretas para moradia para aquelas pessoas que trabalham na segurança. Porque você não pode colocar, por exemplo, o guarda municipal ao lado daquele meliante que trava com ele um duelo de vida ou morte, e ele não pode estar, ele, o guarda municipal, a pessoa que faz a segurança da cidade, não pode estar junto com essa pessoa, porque a família deste guarda, deste policial, vai sofrer riscos de vida. Então, eu dei pelo menos meia dúzia de sugestões e sei que para fazer com que elas virem realidade, é preciso ter vontade política e ter essa visão de mundo. A gente, fazendo uma conexão totalmente direta agora com a Zona Noroeste,
O túnel. Bem, as casas aqui elas foram construídas em cima de manguezais, entulhos. A maioria aqui é casa, no máximo um sobrado. Está tendo agora a invasão de prédios, como teve agora, e querem montar o túnel e tem muita enchente. Principalmente onde querem fazer a saída do túnel. Ali vira uma lagoa quando chove. E as palafitas. Como a senhora vê, muitas pessoas perguntam, como a senhora vê fazer um túnel num momento deste, onde tem enchente, as casas podem se rachar por causa do maior trânsito também. Às vezes a gente pensa que vai ter vai melhorar o trânsito, mas também a gente tem que pensar que daí pode até piorar. Mesmo porque o túnel entrando aqui vai ter uma passagem para ir para São Paulo, para chegar mais próximo, encher imigrantes. Então, como a senhora vê esse trajeto assim, o túnel viável? Como é esse processo? Olha, o túnel é absolutamente viável, mas é claro que precisa de planejamento para fazer a execução de uma obra de tal porte. Veja, o túnel ele já estava previsto há muitos anos atrás. E ele foi riscado do orçamento do Estado para essa construção, como também foi riscado o túnel para unir Santos ao Guarujá, que era uma ponte. O PSDB veio, inaugurou uma maquete em outras eleições e todo mundo viu que é mentira. O governador esteve há menos de um mês aqui e falou que vamos ter o túnel, mas inaugurou 2 barcas para fazer a travessia de Santos-Guarujá, onde eu imagino que se traz a barca, não está com vontade de fazer o túnel, percebe? E mais do que isso, o VLT, que é o nosso metrô de superfície, também não está no orçamento do ano que vem. Então, quando o governo do Estado fala, eu tenho profundas reservas em acreditar, porque o VLT, eu mesma como deputada federal, já passei mais de 14 anos discutindo esse traçado e essa necessidade, porque o VLT, o veículo leve sobre trilhos, ele vem ficar no lugar do TIM. Quem é da Zona Noroeste sabe que era o trem intermunicipal que ligava São Vicente, que ligava a parte da ilha onde está Santos, onde está São Vicente, à parte continental de São Vicente. Como esse trem foi retirado, obrigando todo mundo a andar de ônibus, isso é um jeito de compelir, de obrigar e de fazer com que a pessoa gaste mais, nós temos que perceber que esta ação ela não pode continuar, trazendo o VLT, pressionando o governo do Estado. É uma falácia, uma mentira o que o governo fala. Eu não sei como o governador não se encabula de vir a Santos fazer essas promessas vãs, como também ao reformar, durante 2 meses, ficou 12 meses, 1 ano, 2 crianças morreram, uma de 2 anos, uma de 9 anos, no hospital Guilherme Álvaro, e ele vem na propaganda eleitoral dizer que ele reformou Guilherme Álvaro, quando não é verdade. Uma UTI pediátrica para crianças de 7 leitos apenas. Então, é preciso que essas situações venham à tona e o momento da eleição é um momento propício para que a gente possa falar sobre isso. Voltando ao túnel que você me perguntou. Ao fazer o trajeto do túnel, que vem ajudar a escoar todo o movimento da Nossa Senhora de Fátima e da entrada da cidade, que precisa ter um projeto, porque ali não se passa em mais de meia hora, 40 minutos na entrada da cidade, é preciso que a prefeitura tenha sim um projeto. O governo federal já mandou, através do PAC, dinheiro para essa construção e o governo do estado é o responsável pela construção da obra. Por quê? Porque o complexo Anchieta Imigrantes é responsabilidade do estado. Bom, isso colocado, vem o túnel da Zona Noroeste com a Zona Leste. Nós precisamos fazer um traçado correto desse túnel, só que antes nós temos que garantir os grandes piscinões, as grandes redes de drenagem que, lamentavelmente, a prefeitura até agora não fez numa velocidade que deveria. Digo mais, Ed, você já tem 177 milhões de reais que vieram para esse projeto de drenagem da Zona Noroeste. E a lentidão desse projeto faz com que o medo dessas enchentes continue acontecendo entre os moradores. Então é preciso cuidar disso rapidamente, dinheiro tem, eu insisto, e fazer depois o planejamento das obras do túnel
para que ele, eu falo, são 2 túneis, né? Não estou falando de Santos Guarujá, estou falando de Zona Noroeste e Zona Leste, para que não tenha problemas aumentados. Outra coisa que eu queria dizer também, muita gente não percebe, mas Santos tem o maior preço de transporte coletivo e um dos menores trajetos a serem percorridos. Você sabia que o maior trajeto de Santos chega a 15 quilômetros só? Não, essa... E o preço da passagem é exorbitante. O que nós precisamos ter? Nós precisamos ter o bilhete único, que foi um projeto que Marta Suplicy pôs em São Paulo, está sendo trazido para Santos pelo vereador Adilson Júnior, certo? E eu entendo que, ao fazer isso, nós estamos, de alguma maneira, fazendo com que a condução seja mais barata e as pessoas possam, com um ticket só, com uma passagem só, andar durante todo o dia na cidade inteira. É assim em países de primeiro mundo, é assim em São Paulo, sendo que você pode mudar do ônibus para, por exemplo, barcas. Por que não termos transporte aquaviário aqui da Zona Noroeste até a Alfândega? Sim. Ou para Cubatão, também o transporte intermetropolitano. Nós temos que fazer isso também e fazer com que todos os ônibus nos horários de pico estejam na rua para ou levar o trabalhador para trabalhar ou trazer o trabalhador no momento em que ele está tão cansado depois de um dia de trabalho. Por que isso? Porque é assim que tem que ser. Não é possível que alguns ônibus tenham ar-condicionado e outros não tenham. Isso não é democrático, isso é incorreto. Então, ao fazer modais de transportes, aumentar o número de ciclovias, bicicletários, especialmente aqui na região da Nossa Senhora de Fátima, garantir outros modais como a barca, como o VLT e principalmente qualidade no transporte coletivo, nós vamos fazer com que haja um fluxo maior no trânsito, vamos dar condições para esse túnel ser construído, que foi o que você me perguntou, e vamos dar qualidade de vida à nossa população. Veja, eu construí o terminal do Valongo, o terminal Rubens Paiva. Já são 2 décadas. De lá para cá, de nada foi feito. Como eu deixei, ficou. E será que o transporte não teria que ser aperfeiçoado? Pois eu vou fazer. Eu fiz, vou fazer mais e melhor, com qualidade do serviço de transporte para toda a população. Voltando falando ao centro ali, né? O centro de Santos, antigamente, o pessoal gostava muito de frequentar o local, com as compras, final de ano, e muitas lojas viviam cada vez mais abrindo no local. Hoje não se vê tanto isso, até a gente vê prédios lá destruídos, né? O que fazer para que o centro de Santos volte a renascer novamente com os comerciantes? Bom, antes de mais nada, e eu já respondi essa pergunta, garantir segurança a esses comerciantes, não tem dúvida. Em segundo lugar, fazer dos cursos técnicos que deverão ser em petróleo e gás e também em relação ao porto, ao turismo. Daqui a 2 anos nós vamos ser subsede da Copa do Mundo. A cidade não se preparou e nós temos que ser uma cidade bilíngue. Nós temos que dominar a nossa língua e o inglês e a nossa língua e o espanhol. Não tem jeito, tem que falar. As equipes vão vir nos procurar. Então, nós temos que ter o taxista, o comerciante, o vendedor, a vendedora, enfim, todos nós temos que nos preparar para receber essas pessoas. E aí vai o incremento ao nosso comércio. Fazer como? Nós temos um projeto no governo federal chamado PROGER, Programa de Geração de Emprego e Renda. É uma parceria com o SEBRAE, todo mundo sabe, para a implementação de pequenas e microempresas. Isso é muito importante, porque ao trazer, através do empreendedorismo, aquele que quer fazer uma pequena confeitaria, uma pequena doceria, a mulher que sabe bordar guardanapo de copa, de cozinha, guardanapo panos de prato, ou artesanato, a gente possa dar esse apoio. E com um outro projeto que se chama Primeiros Passos, você traz a possibilidade de, no primeiro ano de funcionamento, as micro e pequenas empresas, elas terão uma facilidade para elas poderem se enraizar. Elas não terão que pagar ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é uma espécie de bônus que a prefeitura, a prefeita, através da prefeitura e de sua caneta, tem que dar para as pessoas se enraizarem. Além dessas 2 questões que eu digo,
A terceira, a gente ter o cartão servidor como o Cubatão fez, para que a gente possa incrementar as vendas do nosso comércio aqui da nossa cidade. Eu acho que isso serve para a Zona Noroeste, isso serve para o Gonzaga, isso serve para o Centro Antigo de Santos, mas serve especialmente a você, que é o consumidor, que é o munícipe, tendo qualidade na hora de escolha daquilo que vai comprar e segurança para que isso aconteça. Falando também de turismo, né? A gente falou agora sobre a Copa, né? É subsede. Santos não tem um hotel, um 5 estrelas, um hotel que a gente vai acabar recebendo vários turistas, né? Então, Santos tem um grande problema de transporte também nos navios turísticos que vêm aqui, transatlânticos. Como a gente pode trabalhar, aumentar o turismo para Santos também? Olha, antes de mais nada, fazendo com que o turista fique em Santos. Não tem saída. Quando ele desce do navio, há que ter rotas de turismo, turismo religioso, o corredor da Rua 15. O que eu falo de turismo religioso? Você começa na entrada da cidade, que é o Terro de Santa Catarina, a Casa do Trem Bélico, que é do século XVI. Você segue, vai em direção ao Valongo, você passa pela Igreja do Carmo, são duas igrejas, que tem uma ao lado da outra, e no final você chega no Valongo, que é uma igreja de 1640, do século XVII, inclusive com arcos coloniais brasileiros, ao lado da antiga estação da Santos Jundiaí, que foi feita pelo Barão de Mauá, para trazer o café do interior de São Paulo para o porto, que é já uma construção com tradição inglesa. E ao lado do Museu Pelé, que já vai existir, e de toda a situação da Rua do Comércio, eu mesma fiz a recuperação da Casa de Frontaria azulejada, toda de azulejos portugueses, ela é maravilhosa. Linda. Se você não conhece, por favor, Cartão chega Postal lá. de Santos. Cartão Postal de Santos, foi obra do meu governo, inaugurada pelo Davi Capistrano. Esse quadrilátero de possibilidades mostra que você tem um turismo de raízes. Afinal, Santos é uma cidade de 1532. Santos é quase tão antigo quanto o Brasil e quanto São Vicente. Por isso nós precisamos trazer as pessoas que queiram nos conhecer, mostrar as diversas belezas que nós temos além da praia, o Monte Serra e principalmente as raízes colonizadoras que vieram dos portugueses em toda a Rua do Comércio, Rua 15, a Bolsa do Café, enfim, tudo aquilo que você já conhece. Agora pode contar comigo, porque ao lado da segurança, como eu já expliquei, isso dará uma fonte de divisas e de dinheiro e de empregos para Santos inigualáveis. Voltando à segurança, Delegacia da Mulher 24 horas, Delegacia Comum 24 horas, na Zona Noroeste precisa muito e muitas pessoas comentam com a gente. Tem essa possibilidade? Na verdade, essas delegacias, elas não são atribuição do prefeito, da prefeita, mas são atribuição do governo do estado. Poucos sabem, mas no ano passado foram fechadas mais de uma centena, escuta bem, mais de uma centena de delegacias no estado de São Paulo, pelo governo do estado, pelo governo Alckmin, e muitas delas foram delegacias da mulher. Nós precisamos ter centros de acolhimento, aquilo que é da dependência exclusiva do prefeito. Lutar para que tenha delegacia, já que muitas foram fechadas. Mas isso é atribuição do governo do estado, pressioná-lo para isso. Mas aquilo que é atribuição da prefeita, centros de apoio, de recolhimento para a mulher que sofre violência doméstica, as crianças, para que a gente possa depois encaminhá-las para o setor condizente. Eu sou a primeira procuradora da mulher na Assembleia Legislativa. Foi um projeto meu que foi, em março desse ano, ele foi aprovado por unanimidade. E ao ser procuradora da mulher, eu sei o que nós mulheres continuamos enfrentando em termos de violência. Agora, não é só a mulher, é a criança, é o homossexual, é o negro. Aqui em São Vicente também nós temos indígenas. A gente mostra que os grupos que são minoria, eles sofrem represálias por não terem a força e o poder que deveriam, e a gente precisa cuidar, a partir da mulher, do homossexual, do negro, as condições de cidadania para todos. Porque é crueldade o poder público não fazer isso. Eu estenderia isso também à população de rua. Também. A saúde. Muitas pessoas migram de outras cidades para Santos.
teria algum foco para trabalho para que com que isso melhorasse? Olha, precisa desfazer um mito que existe em relação à questão da saúde. Santos é a cidade polo das 9 cidades da região da Baixada Santista. É inevitável que as pessoas venham para a Santa Casa, para o Guilherme Álvaro, que é um hospital estadual precaríssimo, mas é de toda a região, e também para a Beneficência. Como fazer de outro jeito? Para isso, o SUS tem o condizente financeiro proporcional a esse número de pessoas. Então, não é porque tem mais pessoas que não tem que ser atendido. Quer dizer, a pessoa chega com necessidade, eu pergunto para ela, você é de São Vicente? Então vai ficar doente lá? Você acha que isso é vida? Você tem que atender e o poder público tem que dar essa retaguarda. Mas, além disso, nós temos que fazer várias situações. Antes de mais nada, recuperar as policlínicas. Se há algo que me motiva a ser candidata a prefeita, é recuperar as policlínicas, que foram a maior obra do meu governo. Nós fizemos 23 policlínicas, uma para cada 20 mil pessoas, o que significa, multiplicando, 460 mil pessoas. Santos tem 426 mil moradores. E nós sabemos que o número de policlínicas cobre o número de moradores de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Por que eu estou falando isso? Porque a policlínica é um grande consultório médico e antigamente as pessoas que acompanharam o meu governo ligavam 154, alô, quero marcar a consulta. Marcava a consulta por telefone. E se por acaso não fosse, Ed, 1 ou 2 dias depois alguém telefonava e perguntava, seu Ed, por que você não compareceu? O senhor piorou? Teve algum problema? É assim que tem que se tratar da pessoa. É assim que o poder público tem que agir. Hoje isso não existe. E o que nós tínhamos na policlínica? O clínico geral, o pediatra para as crianças, o gineco-obstetra para gestantes, o cardiologista com desfibriladores para ninguém ter um AVC ou um ataque cardíaco e morrer igual mosca no meio da rua, como acontece muitas vezes agora. E depois, ainda já no final do meu governo, mas iniciando do Davi, dentista e geriatra para cuidar das pessoas mais velhas. Hoje Santos tem 1/5 da sua população, pessoas de mais de 60 anos, que tem que ter um tratamento especial. A cidade é plana, ela é agradável, muitos nos procuram por causa dessas condições geográficas, mas nós temos que ter a contrapartida da saúde, da educação, da segurança, da mobilidade urbana para tal. Além das policlínicas, nós temos que garantir que os prontos-socorros, porque é o momento que a policlínica diz assim, este paciente vai se internar, este vai ser paciente do PAD ou do PID. O que é o PAD? É o Programa de Atendimento Domiciliar. O médico tem que ir à casa das pessoas. Acontecia muito isso aqui na Zona Noroeste. Uma visita rotineira. Ou então o PID, o Programa de Internação Domiciliar, quando a pessoa, ou por diabetes, ou pressão alta, ou necessidade de inalação, tinha que ter algum tipo de instrumento dentro de casa para poder ser cuidado. Os familiares podem cuidar, não é necessariamente internação. Aí você diminui o problema de leitos nos hospitais, né? E você também, ao fazer isso, você diminui o fluxo de pessoas para o pronto-socorro. Mas, ao lado dos pronto-socorros, que estão uma vergonha, as pessoas passam 5, 6 horas ou mais para serem atendidas. Você já deve ter passado por isso, você que está nos vendo e ouvindo deve saber disso. Se não é que passou por isso, a gente vai trazer pelo menos 2 UPAs. O que são UPAs? São unidades de pronto atendimento. Programa do Governo Federal. O que é uma UPA? É um grande consultório, que é uma intermediação entre a policlínica e o pronto-socorro, durante 24 horas. Manter o SAMU, o governo do estado não paga o SAMU, é o único no Brasil, Ed, que não paga o SAMU, que está reduzido a ser pago pela prefeitura e pelo governo federal, e nos outros estados todos é tripartite, é prefeitura, governo do estado e governo federal, eles não pagam, certo? E ao fazer as UPAs, garantir o SAMU, fazer com que aqui na Zona Noroeste o hospital seja desmembrado, não é possível um lugar que foi projetado para ser pronto-socorro e hospital, agora tenha a maternidade, a pediatria, a saúde mental e o Ambesp, que é o ambulatório.
tem algo errado. Algo tem que ser consertado. Não é à toa que o ano passado, o ano retrasado, nós tivemos casos de parturientes que deram à luz no meio do corredor. Então isso precisa ser modificado, porque são situações diferenciadas. Você não pode misturar a saúde mental com criança, com parturiente, nem a criança com a parturiente, entendeu? Então, e nem as pessoas que chegam procurando o alívio e o socorro do pronto-socorro. Então, isso precisa ser desmembrado aqui na Zona Noroeste para que a gente tenha melhor condição. E, finalmente, o Hospital dos Estivadores. O Hospital dos Estivadores foi um acerto. A prefeitura comprá-lo. Só que o governo do estado, vejam só, sempre o PSDB precisa prestar atenção. Não podemos votar PSDB, não podemos. O que for azul e amarelo, presta atenção, porque já tem a carga do PSDB na campanha. Por que não podemos votar? Porque o governador, eu pedi 20 milhões como emenda da deputada, para o túnel Zona Leste e Zona Noroeste, para o túnel Santos-Guarujá e também para o Hospital dos Estivadores. Foram negadas essas emendas minhas. Nas vésperas de fechar o orçamento, o governador acenou com essa possibilidade, só que em época de campanha esse dinheiro não pode vir. O Hospital dos Estivadores foi comprado, está se deteriorando, porque o governo do estado não fez o repasse dele, e a gente sabe que essa compra foi feita mediante um acordo entre o governo federal, sempre o governo Dilma, sempre aquilo que veio do governo Lula, para que a gente possa, de alguma maneira, perceber quais são aqueles que são parceiros antes, durante e depois das eleições. E na eleição, depois que tudo já aconteceu, não adianta vir aqui, especialmente na Zona Noroeste, pessoas que nunca vieram aqui pedir voto para depois ir embora com o voto, com o seu destino, 4 anos da sua vida nas mãos deles e eles não darem atenção. Candidata Thelma, nosso tempo já está acabando. Deixe o seu recado para as pessoas de Santos e seus eleitores. Bom, antes de mais nada, espero que a badalada da igreja esteja sendo ouvido. Isso é um excelente sinal. E eu quero dizer a você que é aqui da Zona Noroeste, eu diria para toda a cidade, mas você especialmente da Zona Noroeste. Eu falo isso já falei em outras vezes. Você me conhece há pelo menos 30 anos, desde que eu era muito nova e vinha para cá lecionar na Escola Francisco Meira, que nem se chamava Francisco Meira, chamava Escola Estadual do Bom Retiro, e a Francisco de Domênico chamava-se Rua Tambaú. Areião puro, areião puro. As professoras amassavam um barro legal, eu era uma delas. Mas quanto eu aprendi na Zona Noroeste, com os pais dos alunos, com os alunos, com a humildade das pessoas. Tudo aquilo que eu pedi na minha vida, em termos de votos, a Zona Noroeste me deu. Por isso que eu quero fazer um pacto a você, esse pacto de lealdade que eu tenho com você há muitos anos, esse pacto de amizade. Eu sei que vocês não são só meus eleitores, vocês são meus amigos, minhas amigas. Aquilo que eu fiz, eu quero fazer mais e melhor. Eu, hoje, sou mais madura, mais experiente. Você me fez ser vereadora, deputada estadual, prefeita, não tinha reeleição, fizemos sucessor, Dr. Davi Capistrano. Eu fui 3 vezes deputada federal, por tempo integral, e um 4º mandato, 1 mês. Mais do que isso, voltei a ser vereadora, voltei a ser deputada, e quando você votou para mim, vereadora, há pouco tempo atrás, eu tive a maior votação que um vereador pôde ter na história da cidade, 21 mil votos em números redondos. E a mais votada proporcionalmente em termos nacionais. Isso significa que a nossa amizade é grande, a nossa confiança é grande. Por isso, quanto mais energia eu tenha, quanto mais capacidade de luta eu tenho, eu quero oferecer a você que tem me acompanhado, que fez de mim quem eu sou, que fez de mim uma pessoa conhecida nacionalmente por causa da saúde mental, por causa do combate à AIDS, que nós vamos fazer agora em relação ao combate ao crack, recebendo os dependentes e fazendo uma ação enérgica àqueles que usam do tráfico uma situação de lucro. Por isso, que eu sei que você confia em mim, eu quero ousar pedir seu voto, para que a gente, no dia 7 de outubro, vá para o 2º turno e ganhe a eleição. Portanto, em 7 de outubro,
Vote 13, vote Thelma. Obrigada. Muito obrigado, candidato. Boa sorte nessa campanha. Eu que agradeço, Sérgio.